Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui no podcast para falar um pouco de um trabalho voluntário que a Guarda tem desempenhando que é em prol da sociedade, que é o que a gente chama de polícia comunitária. Esse modelo de polícia comunitária, ele é oriundo da região asiática, começou no Japão, que é um modelo de uma cultura bem diferente da nossa. E para implantá-lo aqui requer tempo, paciência e pessoas destinadas para essa área. Por isso que Sibeli está aqui, que é pedagoga, Moreira, que é um pastor, que não apresenta religião, mas uma mudança de conduta. Nós temos a Poliana, que não está aqui presente, que é psicanalista. Nós temos a Natália, que é psicóloga. Então, a gente tem que levar esse trabalho a sério, porque nós estamos mexendo com vidas que estão se iniciando no mundo acadêmico, que é na infância, que é na primeira infância, enfim. São trabalhos que requerem profissionais que gostem do que faz, estão dispostos a tirar, a tentar dirimir traumas e transformá-los em solução, e não acrescentar traumas. Sou Gissemil Moraes, estou há um ano fazendo parte da patrulha escolar, sou pedagoga também, e eu acredito muito, comando, que esse paradigma deve ser quebrado, né? A questão da guarda fazer só mesmo o papel repressivo. E eu acredito muito na prevenção, acredito mesmo, principalmente na área da educação infantil. A criança, o primeiro contato que ela tem, assim, um espaço maior, onde ela vai ter a convivência social, onde ela vai estar ali lidando com diferenças, com inclusão, né, com qualquer outro tipo de trauma, seria na escola, nos primeiros anos ali, nos anos iniciais da educação infantil, principalmente. E eu acredito que esse papel que a patrulha escolar vem desenvolvendo, igual o senhor falou, a gente não vai ver resultado, assim, nesse ano ainda, quem dera, né, se tivesse. Mas eu acredito muito no futuro melhor, porque a criança, ela é um ser multiplicador. Então, assim, o que ela aprende comigo hoje, através de alguma palestra, né, eu acredito muito que ela vai chegar em casa, vai repassar, ela vai ter irmãos, primos, amigos. Então, é esse tipo de aprendizado, de respeito, inclusão, até mesmo o fato de ajudar outras crianças, eu acredito que o nosso papel, você pode ter certeza que a gente vai cumprir. É importante observar, né, sou GCM Moreira, estou como inspetor da guarda, né, já há 18 anos na instituição, sempre militei na causa escolar e recentemente chegou para nós uma turma muito boa, né, a turma formando em 2025, uma mão de obra muito boa, para somar com a gente, né. É importante observar que nós temos na nossa instituição excelentes operadores de segurança pública que fazem um trabalho relevante também. Pessoal do trânsito, pessoal pessoal do PROANG, o pessoal dos meninos que está sempre em contato aí, né, para diminuir o índice de criminalidade no nosso país. Mas essa parte de prevenção ela é muito importante, porque ela trabalha lá na raiz. Nós temos aqui... O gancho que você falou aí, eu sempre falei como comandante que eu tenho um olhar muito clínico para a patrulha escolar, porque é o seguinte, segundo a doutrina majoritária da psicologia, a idade mais importante da criança é de 0 a 6 anos. É nessa idade que ela vai formar os seus traços emocionais, psicológicos e sociais. E muitas das vezes, vocês que estão à frente da patrulha escolar, vão pegar pessoas, seres humanos que estão iniciando a vida cheio de traumas. Sim. Às vezes você vai atuar com uma criança que tem um defeito físico e você vai ser o papel primordial de tentar fazer aquela criança ser aceita por ela mesma e pela sociedade que a acolhe. Então, é de suma importância vocês estarem sempre aplicados aos estudos para tentar mudar algo, mudar alguém. Lamentavelmente, hoje nós temos pais, e não estou aqui fazendo críticas, que querem ter filhos, mas levar uma vida de solteiro. E aí, eles querem que a escola, ou talvez a guarda, seja o educador, e não pode. Acredito que nós somos um complementar dessa educação que vem de berço. Porque, às vezes, as pessoas taxam como Caxias, sair de casa, tomar a benção do pai, a mãe, eu acho que são valores, não pode se perder, eu não estou falando aqui com religioso, estou falando de questões morais. Quando você toma a benção do seu pai e sua mãe, você os reconhece como autoridade do lar. E essa autoridade ela tem que ser subdividida ao professor, que é a autoridade da sala, com a agente da lei, seja um policial militar ou guarda, mas não como um repressor.
mas como um multiplicador da educação. Por exemplo, trabalhei um tempo como vendedor de livros e aprendi que a educação muda vidas. Sim. E ela começa por uma boa leitura. Qual é o nosso papel nesse sentido também de polícia comunitária? Incentivar a criança a ler, a escrever, até porque às vezes a gente acha que a pessoa tem uma dificuldade cognitiva, não. Às vezes ela tem um trauma que pode ser dirimido numa conversa com a agente da guarda. Você tem alguma experiência para falar sobre isso? E nós temos, como vamos falar uma coisa interessante, nós temos nesse público que citou aí, nós temos 8 por mês na cidade, né? E, na evidência de vir mais. E a gente trabalha com as creches conveniadas também, onde está inserido esse público, o senhor falou desde o 0 ano, né? E quando a gente teve esse olhar, né, a gente chamou as meninas, chamou a Natália, chamou a Cibele, chamou a Poliana, a gente desenvolveu um projeto. A gente não quer só visitar a escola, a gente não quer fazer isso. Nosso trabalhamento continua, né? Continua. Mas a gente teve uma visão mais mais incisiva. E a Cibele está com um projeto aqui, né, chegou até já trabalhar em alguma escola e teve um resultado muito grande. Sim, a aceitação foi 100%, né? E graças a Deus já tem outras escolas aí que vão começar a aderir. E a gente está investindo até mesmo, né, por conta própria, em questão de materiais pedagógicos, que a gente vê essa importância. Sim. E a guarda, eu acredito muito que ela está crescendo agora. Com a nossa chegada, eu tenho uma visão muito assim, eu converso muito isso com o Moreira, que às vezes até mesmo a sociedade faz, né, o pessoal... a própria instituição ser desse tipo, mas a questão da repressão, as abordagens e tal, mas a prevenção, ninguém está acostumado com isso. Então, quando a gente está na escola, muitos pais já chegaram até mim, perguntam assim, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa aí hoje e tal? Então, não está acostumado, né, com esse tipo de cuidado mesmo, que eu acredito que seja um cuidado. O nosso papel está sendo tão importante que muitas crianças, quando a gente entrava na escola, choravam, né? Porque tem esse papel assim, vou chamar a polícia para você está fazendo isso, vou chamar a polícia. Então acaba crescendo com esse medo. E a gente tem que quebrar isso, porque principalmente nós da patrulha, a questão de abuso, por um exemplo, né? Tem criança que tem que ver, assim, tem que ter um olhar que a guarda está ali para ser um amigo mesmo, para poder, uma pessoa, um adulto com quem ela pode contar. Protetor. Exatamente. Então, esse papel de proteção, de cuidado com o orientador, né? Isso aí eu quero deixar, assim, né, nas escolas. E esse nosso projeto, com a ajuda do Moreira, é claro, e toda a patrulha escolar, é a questão do bullying, que eu vejo que é um assunto que está em alta, assim, toda a escola que a gente vai. A questão da aceitação, às vezes, pela uma diferença física, né, a cor da pele, cabelo, tipo, jeito de falar, e assim, a criança... Tipo físico. Tudo, e a criança, na fase, principalmente da adolescência, o nível de autoextermínio, automutilação é gritante, e tudo quando você vai puxar na raiz do problema, o que foi? É a exclusão, o bullying, e muitas crianças praticam porque, às vezes, estão fazendo com ela. Entendeu? Então, assim, a criança é um espelho daquilo que ela passa. É o que a gente costuma dizer o seguinte, às vezes as pessoas acham que a criança ela é violenta, mas na verdade ela está esboçando uma reação de uma violência que ela sofre em casa. Sofre. Seja de um abuso físico, sexual ou psicológico. Sim. É o que a gente chama hoje de uma tortura psicológica. Na verdade, o nosso trabalho enquanto patrulha escolar, ela vai além de proteção, ela vai de fato de compreensão e tentar entrar naquele mundo infantil. Não é segredo para ninguém, o próprio pedófilo, ele usa uma linguagem infantil para conquistar a criança. Chamar atenção. Ele quer usar uma linguagem para conquistar os pais. E nós, enquanto agente de segurança pública, temos que tentar entender a mente desse cara e tentar contradizer isso. E, de fato, se apresentar como agente de segurança pública. Mas uma mudança de paradigmas. Veja bem, quando criança, tinha as brincadeiras de polícia e ladrão, um queria ser polícia, queria ser ladrão. Hoje isso mudou. Hoje as crianças querem saber quem é da facção tal, rival da facção. Ou seja, a figura do agente de segurança pública está ficando esquecida. Sim. Que a gente colocou na cabeça que a polícia tem que reprimir, não é isso. A polícia ela tem que proteger. E quando eu falo polícia, eu não falo de uma instituição. Eu falo, geralmente, no seu conceito etimológico, que é um conjunto de ordenanças para mudar uma sociedade. Que o termo polícia ele não está agregado a uma instituição, está agregado a uma ação, que é o ato de proteger, cuidar, patrulhar, enfim, são essas questões.
enfim, pegando o conceito de polícia comunitária, que é o que nós estamos aplicando nas escolas, é deixar claro para os pais que nós temos o papel de complementar e não também deixar o cara te reprimir. Haja vista, na patrulha de vocês, em conversa que nós tivemos, vários foram os relatos que vocês me falaram de abuso dos pais. Sim. Querendo ou não, chega uma hora que você prendeu um pai e uma mãe que abusou daquela criança. E, lamentavelmente, não é segredo para ninguém, nós vivemos uma sociedade em que tem um fator relevante que aquele que era para proteger é o que destrói. É o que É o destrói. que abusa, é o que tira a pureza da criança. E nós estamos nesse meio inserido. E às vezes a criança nem sabe, muitas vezes, que não sabe que aquilo é um abuso. Porque vê na figura paterna ou materna um acolhimento ali, então aquilo que está fazendo é para o bem da criança, né, por exemplo. E, inclusive, a nossa companheira GCM Poliana, ela está também com uma palestra muito bacana, que é a respeito da conscientização do abuso sexual infantil, que ela ensina, que ela ensina nas UMEIs, nas escolas infantis. Ela também investiu em materiais pedagógicos a respeito, que ela tem a linguagem, né, que pode ser De usada. maneira lúdica, né? Exatamente, de maneira lúdica, que é o que mais as crianças entendem, Então, né, mais que dela. fixa. E a questão de onde pode ser tocada, o que é certo, o que é errado, a quem pedir ajuda, a quem contar. Então, isso tudo ela também vem trabalhando. Então, são temas, assim, que eu acredito muito, que são muito importantes e que a gente está investindo bacana nisso, né, Sumana? Sibeli falou, como nós falou também, mais ou menos uns 2 anos atrás, a gente estava numa escola dando uma palestra, de repente a gente resolveu tocar nesse assunto de não tocar, né? As menininhas, olhar que a questão do abraço, pessoas estranhas, né? Até pessoa, né, comandante, do próprio círculo. Eu sei que familiar. o que mais acontece. Aí, quando nós acabamos de palestrar, uma menina de 8 anos veio manifestar e falou assim, chorando, eu falei, você quer conversar? Eu falei, quero. Então chama a sua professora, chama a sua diretora, a gente pode conversar. Ela falou assim, eu tinha o meu avô como meu herói. Olha, dói, né? Aproveitou disso. Meu avô como meu herói. Ela morava em São Paulo, né? O avô tocou ela, a gente não sabe se foi consumado, mas também não importa saber se é consumado, né, comandante? E o que a família fez? Acreditou. Protegeu o agressor e mandou ela para Minas Gerais para morar com os parentes. Não resolveu o A problema. gente lavou, Transferiu. transferiu, né? Arrebentou com ela, tirou ela do convívio familiar. Né? Então a gente vê muito isso, por exemplo, a criança está mentindo, não é isso? É. Criança está mentindo, é mentira sua. E tal. aí, no fato de achar que a criança está mentindo, pode ocorrer logo que extermínio. Ela começa a Exatamente. se sentir culpada. Em Isso. um curso recente que eu fiz pelo Ministério da Justiça, o estuprador sempre coloca na balança o prazer e a consequência. E o prazer sempre ganha. Sempre mesmo. Só que o que é prazer para ele é uma destruição para o mundo que está se iniciando. Eu conheço casos de meninas que foram molestadas desenvolvendo doenças, queda de cabelo, depressão, porque não tiveram amparo, que elas se acham culpadas. E é um assunto muito delicado de se tratar, porque isso também é assunto de patrulha escolar e polícia comunitária, que nós vamos lidar diretamente com esse tipo de trauma. Por isso que eu falei aqui anterior, que há a importância das pessoas que vão estar à frente da patrulha escolar. Tem que ser pessoas que têm a capacidade técnica e cognitiva para Mental. ouvir Assim. e saber como atuar nesse meio. Por quê? Geralmente, quando a pessoa é abusada e não é tratada, ela pode se tornar um possível abusador. Sim, E aí o pai e a mãe vai dizer, eu não sei porque ela é assim, sabe? sabe, né? Nós temos Tudo aí- veio no passado. E não quero nem adentrar nesse assunto, mas só para deixar claro, nós temos pais que incentivam filhos a assistirem pornografia. Aí esse menino que assiste pornografia, ele vai ser o pedófilo de manhã, o abusador de manhã. Eu já tive casos de crianças de 8 anos, 9, 10 anos na escola, que tinha mais de 20 filmes, vídeos pornográficos no celular. E eu fui indagar o pai disse que era normal, que o filho dele tinha que virar Que é homem. muito pra virar E aí o grande erro dos pais hoje é achar que o filho, para ser homem, tem que chegar a mulher como objeto. Bunduluda, não sei o que, esses termos pejorativos. Uhum. E aí essa criança cresce com esse estereótipo que mulher, ou é a mulher que ele pega a força, que a mulher é bundão e por aí vai, e acha que se ela dizer não, ele tem que pegar a força. E aí quando isso acontece, e ocorre uma atuação de cunho policial, os pais dizem que não sabem como começou, mas sabem
e querem se esquivar. Onde que eu disse aqui no começo que a instituição de segurança pública e a instituição pedagógica das escolas, ela tem o papel de complementar a educação, não educar os filhos. Então, nessa questão, nesse diapasão que a gente discute aqui, essa vertente, a gente também tem que ter a consciência que é de suma importância ministrar a polícia comunitária para os pais saberem também a figura do pedófilo, como ele atua. Pedofilia é doença, é crime, tem pessoas que não sabem. A gente deixa claro que a pedofilia ela é uma doença, ela tem um CID. Os atos oriundos dela podem virar crime, seja tocar no seio de uma criança contra a sua vontade, ou uma parte íntima, ou dar um selinho contra a vontade. Pode caracterizar estupro de funerário. Então, diante de todo esse desafio, né, digamos assim, que a Guarda Civil Municipal de Santa Luzia tem um olhar bastante atencioso para o nosso público infantil, e agora na cidade com esse projeto seu, atendendo aquelas criancinhas, né, através do lúdico, né? Sim. Recentemente foi criado os Semáforo da Amizade, né? o Semáforo da Amizade. É um projeto meu, né? Que vem da Patrulha Escolar, e onde eu trabalho com 2 fantoches. Tem o guarda municipal GCM1 Luiz Otávio e a menininha, que é a Luísa, que os dois, inclusive, usam óculos de grau, mas que a menininha, ela vem sofrendo bullying na escola e tal, e ela já falou que tudo gira em torno da historinha e tal, com os outros guardas que fazem o papel do fantoche, eu fico intermediando, né, e que ela vem sofrendo bullying por causa do uso de óculos e que ela já não quer mais ir para a escola, e eu induzo as crianças a associarem a questão do semáforo, onde vermelho é para parar, com tudo que machuca, com apelidos maldosos, né, com empurrões, que isso está muito sério. A gente pegou o caso de 2 aninhos, né, que acha normal levantar uma cadeirinha para poder bater nos outros. Então, tudo isso é um espelho que às vezes convive com esse tipo de agressão, né? E onde o amarelo é para eles poderem ter atenção, para poder saber como pedir ajuda, e até mesmo ver um amiguinho que está ficando mais no cantinho, não quer mais brincar, então isso é o amarelo, e o verde para seguir no caminho do respeito, né, da empatia, da inclusão. Então eles associam bem essa questão do semáforo com as coisas que pode, não pode. Isso é muito visual, né, chama atenção, a questão do fantoche, das cores. A gente viu que isso está dando certo, mas independente de questão de idade, independente se é com fantoche, esse tipo de palestra a gente quer levar para todos os anos escolares, inclusive os anos finais também, né? Onde a guarda abrange, igual do 6º ao 9º ano. E uma questão muito delicada, né? Porque Santa Luzia hoje tem um número muito elevado de crianças atípicas. Sim. A inclusão é um assunto muito em alta também. O autismo, ele tem o seu grau de ter o nível 1, nível 2, nível 3, e cada um tem o seu suporte de atuação. E às vezes a criança da escola não está preparada para receber o coleguinha autista. E a importância das palestras da patrulha escolar nesse sentido, de fazer a criança entender que o coleguinha que é autista ele é um ser humano e ele merece respeito. E isso também traz conforto para os pais, porque eu já conversei com pais atípicos e não é fácil. Manifestam o desejo de autoextermínio. Cansaço tem histórias de pais que já falou em matar o filho e se matar. A gente atendeu, inclusive, numa escola, não lembro agora qual a idade da criança, mas se não me engano já era adolescente. Ele é diagnosticado com TOD, né, que é aquele transtorno que ele tem muita dificuldade em obedecer, principalmente questão, vamos supor, a gente chega fardado, dá uma ordem assim, não, vamos ali, ele é totalmente oposição dele, ele não quer fazer aquilo que você mandar. E a mãe, ela só chegou, já sentou do lado e falou assim, não aguento mais. Os professores, quem não conhece, acha que é birra. Isso que eu ia te falar, questão dessas palestras, eu estou gostando muito, porque quando a gente vai fazer, quem está junto? Os professores. Então, eles todos acabam que participam de uma maneira ou de outra, eles estão ali vivenciando com a gente. Quando eu assumi o comando da guarda, eu me propus a fazer aquela palestra com a Jane, psicóloga de BH, já atua nessa área, até para nos ensinar como atuar nesse tipo de ocorrência. E dependendo do grau de autismo, pode ser um pouquinho agressivo, ou pode ser que não. Nós temos que estar preparados para isso. Sim. Entender que aquilo não é uma ocorrência de cunho pessoal, de cunho policial repressivo.
mas de cunho policial compreensivo. Sim. É o que a gente chama de altruísmo, é se colocar no lugar do outro, no lugar do pai. Porque eu conheço pais que sofrem com isso. E a gente não pode ser mais um que vai evoluir o sofrimento. Pelo contrário, é tentar acolher. E exercer segurança hoje também Não é fácil, é não. refletir sobre nós. Aí eu pergunto, como que nós temos que cuidar da nossa saúde mental para lidar com isso? Não é fácil. A minha esposa, ela dá aula para crianças autistas, eu aprendi muito com ela. Então, assim, eu vi os diferentes níveis de autismo que ela atua. Te confesso, é um desafio. Você tem bipolaridade, você tem várias vertentes do autismo, você tem esquizofrenia, e tem crianças que fazem uso de medicamentos fortes. E às vezes essa criança vai estar dormindo, não é preguiçosa, é o efeito do medicamento. E aí, nós, na patrulha escolar, o que nós temos como vertente para ajudar? Atividade física, as palestras, o lúdico. A gente está nesse meio, cara. Assim, eu acho que o ideal não é fugir disso, pelo contrário. É agregar valores e tentar, de uma outra forma, ajudar os pais, porque a gente não resolve um problema fugindo dele. Que a patrulha escolar você vai encontrar abuso sexual, inclusão de neurodivergente, você vai encontrar miserabilidade, Sim. você vai encontrar meninos que... Não, a patrulha escolar realiza campanha de alimento. Sim, né? De alimento, eu sei que tem muitos anos que atender vocês fazem crianças carentes, né? Por exemplo, campanha a do gente já Natal Solidário. atua também. Eu cheguei numa escola outro dia, criança de 8 anos, tava, professor, o que você pode fazer por ele? Eu falei, primeiramente, olhei para o pé dele, tá com um chinelo sujo desse tamanho. Primeiramente, um tênis. O que é um tênis? Ele é seu tênis, filho? Eu não tenho. Não tem condição de ter. Falei, primeiro, nós vamos trazer para você um tênis, né? Notei que a roupinha dele também estava, né? Atendemos primeiro essa parte aí, social mesmo. social dele, para depois cobrar uma outra coisa, né? O Josué Gonçalves, que é um psicólogo que trabalha nessa área de infanto juvenil, ele diz que criança é terra fértil. O que você plantar vai nascer. Se você plantar o ruim, vai nascer o ruim. Por isso que tem muitas crianças nas escolas redia que traz de casa os maus exemplos, né? Do que aprende, né? Às vezes o pai está ficando com a mãe, ou vice-versa, e vai deixar com o coleguinha. Porque mas acho normal. Se você plantar o bem também, a semente boa, né? Só teve um encontro com um jovem outro dia e lembrou de mim, do Magno, coisa que a gente fez há 10 anos atrás. Isso é bom E assim, demais, foi ele que me reconheceu, o inspetor Sérgio Comandante, estava com minha esposa, e ele falou assim, olha, graças ao inspetor Moreira, ao inspetor Magno, não desistiu de mim, que eu estou trabalhando aqui hoje. E ele falou comigo assim, olha, eu estudei nessa escola aqui, eu dei trabalho demais para eles. Até que um dia me chamaram para uma conversa séria e falou, ó, você muda de vida, cara, o mundo vai acabar tirando sua vida. E hoje ele é dono de um trailer, faz assim, um lanche muito legal, mas achei legal o testemunho dele, porque tem hora que também a gente pergunta, pô, tá valendo a pena? Aí essa hora que a gente vê que tá. Porque a minha preocupação com a patrulha escolar é o seguinte, e com a polícia comunitária, eu não quero que isso aqui seja um marketing, uma publicidade enganosa, eu quero que seja uma ferramenta e venha tentar construir uma sociedade melhor. Não estou falando aqui de uma ideia alheia, eu não vou salvar o mundo. Mas se eu achar que eu não posso ajudar ninguém, então não tem sentido estar aqui. Não faz sentido. Até porque nós somos um mundo em nós mesmos. Acho que o ideal é não desistir, é continuar estudando, pesquisando, porque a sociedade evolui. Com a evolução da sociedade vem novos problemas e a gente tem que se adaptar a isso. Então, assim, por exemplo, a gente vai fazer às vezes uma festinha com uma criança na sala de aula e tem um que é autista. Você não pode bater palma. Aí você vai deixar de frustrar um para frustrar o outro. É um jogo de equilíbrio, mas graças a Deus a gente tem tirado de letra, tem tido bons resultados. Eu tenho uma história muito legal do GCM Carvalho, quando ele estava na patrulha escolar, e não queria muito ir, mas quando ele foi, ele começou a gostar e começou a relatar algumas histórias. Ele falou de uma criança que ele comprou mochila, chuteira. E assim, o Carvalho já é pai, ele falou, cara, a visão que eu tenho hoje da criança em relação ao meu filho, pô, a gente vê que em cada criança na escola é um filho da gente. É um olhar, é um brilho. Então, assim, cara, eu acho que a gente tem tudo para crescer, para evoluir e entender que a escola é um universo muito amplo. Não é só ensinar a ler e escrever, é cuidar de problemas, é tentar solucionar problemas. Às vezes também a gente pega professores que têm problemas, às vezes um professor está passando por divórcio, e a gente está inserido em tudo isso.
E nós Porque também temos nossos problemas. você pega uma criança de 1 mês, você vai saber. As crianças ficam vibrando, pai, vou crescer por isso, Nossa, todo tal, mundo tira quer ser foto com a polícia. gente. Quando vai crescendo e vai tornando um público mais infantil, entra na Pré-adolescente. pré-adolescência, já começa a te evitar, né? Principalmente os adolescentes começam a te enfrentar, de evitar começa a te enfrentar. Aí a gente pergunta, aonde que a gente se perdeu ali, naquele passo de criança que te abraçava, agora por criança que te evita e criança que te enfrenta, né? A gente tem que entender também a faixa etária do adolescente. São excessos de hormônio, né? E tem toda uma coisa em conflito com ele mesmo. Ó, eu vou te dar um exemplo aqui. Lá na sede da guarda tem dois adolescentes pagando pena. Na segunda-feira eu tenho um adolescente negro, homossexual assumido e afrodescendente, a sua religião. Na sexta-feira nós temos um menino branco, hétero, evangélico. O tratamento para os dois tem que ser igual. Ambos são seres humanos. E eu converso com os dois. O meu incentivo é estudem, leem, busquem hábito de leitura, porque a leitura ela abre sua mente, abre seu horizonte. E nós temos que acolher essas crianças. E eu conversei com o pessoal da guarda para não fazer brincadeira, não desrespeitar. Claro. Se não for acolher, não atrapalha. E o meu maior incentivo para essas crianças é o poder da leitura. Entender. E aí, quando você vai conversar com uma criança dessa, você vê que são universos completamente diferentes. E nesse projeto seu, Sibeli, está inserido isso também da questão da redação, né? Concurso de redação. Pois é, a gente está aí, né, Até eu acredito muito, assim, que a questão do contato, né, com a leitura, com o saber, ninguém pode te tirar. Independente da sua classe social, econômica, o saber, o conhecimento, ninguém te tira. E isso muda a vida. Isso aí muda a vida. E eu quero muito, muito mesmo que tanto a segurança pública com a educação, que a gente seja parceria, né, senhor Moreira? E transforma, assim, o cuidar no saber e no proteger. Sabe? Pra gente fazer essa pirâmide e quem sabe daqui a uns anos, os meus netos, né, vão viver num mundo um pouco melhor, quem sabe, assim, mas né? Eu falei, é investimento a longo prazo. Sim, não sim. adianta. E posso ser franco, não espera pelo governo, não espera pela União, pelo Estado, espere por você. Sim. Porque a criança, quando vê você, ela não olha quem é o ente federado que você faz parte, ela quem é você. Isso. O que você pode oferecer a ela? Eu acho que o que a gente pode oferecer, a princípio, ouvir, entender e tentar mudar alguma coisa. E aí, quando eu falo tentar mudar alguma coisa, às vezes na porta do empresário, cara, estou precisando de uma cesta básica, cara, estou precisando de uma peça de roupa. É deixar o orgulho de lado, entender que nós estamos aqui para ajudar, para servir. E não é pelo salário não, tá? Não, saúde mesmo. E a parceria na Sibeli entre patrulha escolar e escola está sendo muito grande também, né? Sim, As professoras graças a estão Deus. abraçando a diretora, né? A gente está sentindo que... Tem um olhar novo, né? Assim, Porque elas também estão sem esperança, né? Sim. Tá sem elas esperança. ligam pra gente, elas pedem palestra, elas... E eu acredito que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, é muito diferente. A distância que eu saio para poder vir, né, para cá, e Assim, eu gosto muito. Pegou até uma questão, as professoras hoje, elas estão mudando, porque antigamente tinha que chegar, aprender, levar para o conselho tutelar, não. Já Entender por que esse Uhum. menino está batendo no outro menino, será que ele está batendo, ele está se defendendo? E eu até fui criticado, devia ter aprendido, eu falei, não posso, eu preciso entender, eu preciso entender a raiz do problema, eu tenho que filosofar na vida dessa criança, eu tenho que ir no núcleo, por que ele está com essa ação e reação, tentar mudar alguma coisa. E a cultura das pessoas também está mudando, elas estão vendo que é melhor investir no diálogo que na repressão. Você tem que conquistar a pessoa. Sim. Se você for com no sentido de sempre reprimir, ela já vem de um mundo repressivo. O pai reprime, o vizinho reprime, o valentão da escola reprime, aí você vai ser mais um repressor? Não. Verdade. Parar, vamos ouvir e tentar ajudar. Eu ouvi um dia, eu ainda peguei essa frase, eu achei bacana, que a melhor ocorrência é aquela que pode ser evitada. E a prevenção é aquele negócio de prevenir hoje para proteger amanhã. E quem sabe aqueles que a gente estamos ensinando hoje serão nossos futuros companheiros de amanhã também, né? Que siga pela carreira. A prevenção é a forma de inclusão, né? Sim. Incluir criança nesse... Nós estamos no caminho. Podemos desistir e continuar com afinco. Sim. Para ver onde isso vai dar. Vai dar certo, já deu. Porque estar presente também é proteger. E proteger é prevenir. E prevenir é construir cidadania.